Olá, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 33 para nós iniciarmos o nosso culto desta noite de domingo, dia do Senhor. Abra, por favor, então comigo a sua Bíblia no Salmo de número 33, irmãos. Diz assim a santíssima palavra de nosso Senhor: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao seu nome com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios e quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. No lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém e amém. Que assim seja. Vamos, irmãos, orar ao Senhor. Ó Deus, abençoa-nos em mais um culto do dia do Senhor, agora à noite. Que eu e os meus irmãos, cada um, Senhor, de nós, nas nossas casas, com as nossas famílias, possamos te adorar verdadeiramente, com todo o nosso coração, Senhor, cantar estes salmos e hinos em nome de Jesus, com sinceridade, com verdade, amando ao Senhor, adorando somente ao Senhor. Derruba todos os ídolos do nosso coração, nos perdoe os nossos pecados em nome de Jesus e concede-nos, Senhor, conhecermos mais de Ti neste momento, deste culto, através da palavra já lida, do que vamos ler ainda, da meditação nas Escrituras, de todas as leituras, Senhor, e também através dos salmos, dos hinos, das orações, de todas as coisas. Abençoa-nos, revele-se a nós, enche-nos, Senhor, com a Tua palavra, em nome de Jesus, e abençoa não só nós, mas toda a Tua igreja no mundo que se reúnem presencialmente, culto público, muitos ainda, naturalmente, sem poder ainda se reunir, mas que o Senhor abençoe, manifeste a Sua palavra e a Sua verdade. Muito obrigado por tudo, louvado seja o nome do Senhor cada vez mais em nossas vidas, em Cristo Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Cristo, nome dos nomes. Louvemos ao Senhor. Meu Salvador.
Irmãos, vamos agradecer ao Senhor neste momento. Obrigado, Senhor, por esse dia do Senhor que estás nos dando, pela oportunidade que temos de cultuar através deste meio que é a internet. Sendo, Senhor Jesus, o Senhor está nos dando aí a oportunidade de estar com os nossos irmãos, de falar com eles, de ter comunhão com eles através desse meio. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nesses dias tão difíceis o Senhor tem nos fortalecido, nos animado, nos guardado, nos dado forças realmente, sabedoria, fé, ânimo. Muito obrigado por tudo. Cremos que o Senhor está operando bem nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tanta misericórdia, Senhor. E obrigado acima de tudo porque nos amaste, porque te conhecemos, porque hoje podemos dizer o Senhor é o nosso bem, queremos viver para ti, para a sua honra e para a sua glória. Obrigado pelo amor eterno, por Jesus, nosso amado Salvador, pelo seu Espírito que habita em nós, pela esperança de vida eterna, e desejamos honrar cada vez mais os teus atributos pelas nossas palavras, pelas nossas obras, pela nossa vida inteira, desde o nosso coração até aquele grande dia quando estaremos com o Senhor no seu reino eterno. Louvado seja o teu nome santíssimo, hoje e para sempre em Jesus. Cada vez mais, ó Deus santo, justo, bom, gracioso, misericordioso, Deus todo-poderoso, louvado seja o Senhor hoje e sempre em Cristo. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor o Salmo 96. Louvemos, adoremos ao Senhor. Todas as terras cantai ao
Amém, meus irmãos. Nós vamos fazer a leitura bíblica neste momento. Eu convido os meus irmãos a lerem comigo Apocalipse, capítulo 9. Nós estamos lendo sequencialmente este livro nestes dias, né? Já tem... quando começamos a ler Apocalipse, nós já estávamos, né, nesta quarentena e estamos continuando. Então vamos ler hoje à noite Apocalipse, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia guerra, e sobre as suas aparelhados para a guerra, perdão, irmãos, eu vou ler novamente o versículo 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como o de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado e já um ai, eis que depois disse, vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, ao qual dizia o 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com a leitura da sua tão santíssima e solene palavra. Amém. Vamos cantar ao Senhor neste momento, bendito Cordeiro do cantor cristão. 1, 2, 3.
Irmãos, vamos fazer a leitura neste momento dos mesmos provérbios que eu li com vocês hoje pela manhã e que estivemos também estudando durante, na verdade, todo esta semana que passou, né? Vamos ver então Provérbios capítulo 16, no versículo 3, depois Provérbios capítulo 27, no versículo 1, e depois Provérbios capítulo 24, no versículo 27. Então façamos então a leitura. Provérbios 16, 3, que diz assim: 3, não é? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Lá no capítulo 27, no versículo 1, a Sagrada Escritura, ela nos diz assim, meus irmãos amados: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. E também, agora, no versículo 20, capítulo 24, no versículo de número 27, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, capítulo 24, versículo 27, que diz assim: prepara de fora a tua obra e prepara no campo, e então edifica a tua casa. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nos perdoe qualquer pecado, em nome de Jesus, e fale conosco, nos dirija nesta meditação, Senhor, na tua santíssima palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos queridos, nós devemos pensar muito seriamente sobre as nossas vidas em relação à prudência cristã, à prudência da palavra de Deus. Se há uma coisa que prejudica muito o homem, é a tolice. E a tolice, ela se manifesta exatamente naquele pensamento de que nós não devemos ouvir a Deus. Nós não devemos e nem precisamos temê-lo, honrá-lo, mas que nós podemos cuidar de nossa própria vida, ter autoconfiança, descansar nos nossos próprios pensamentos e na nossa própria potência. A imprudência, a tolice, ela vem exatamente disso. Assim como a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que quando eu temo, ali se principia na minha vida a sabedoria, que a base dessa sabedoria realmente é o temor do Senhor, assim também nós podemos dizer que a falta de temor principia a imprudência, a tolice, a loucura. Porque, meus irmãos, Deus é Deus, Ele é a fonte de toda graça, de todo bem, de toda misericórdia, de todo poder, de toda sabedoria. Ele é a realidade e Ele produz a realidade. Ele é o Criador, Ele é o Senhor e Ele mantém tudo e dele depende todas as coisas. Nós iniciamos nosso culto hoje lendo o Salmo 33, que nos fala que Ele criou tudo com sabedoria e o coração dos homens Ele tem na mão, Ele é absolutamente soberano. E vimos também, quando lemos hoje, ainda há pouquinho, Apocalipse capítulo 9, como Ele traz juízo sobre a terra soberanamente, sobre os homens pecadores, e como os homens, na sua loucura, apesar de tudo isso, aqueles que ficaram vivos, nós lemos lá no capítulo 9, uma parte morreu, mas aqueles que ficaram vivos não se arrependeram. Não se arrependeram. Deus estava ali mostrando a sua ira, mostrando a sua justiça, mostrando o poder dele e que os homens devem se dobrar diante dele e se arrepender dos seus pecados e se humilhar diante dele, mas os homens, na sua loucura, ainda persistem em não se arrepender, ainda persistem em não dobrar-se diante do Senhor nosso Deus. Nós podemos dizer então que essa imprudência, ela se caracteriza especialmente, meus irmãos, por uma total falta de reverência, de temor, de respeito ao Deus Todo-Poderoso que tem se revelado aos homens na criação, na providência, na consciência
e no próprio Evangelho, e no Senhor Jesus Cristo, principalmente de maneira muito mais gloriosa, porque Ele é o Deus encarnado, o Verbo que veio, e os homens têm simplesmente resistido a isso. A imprudência, portanto, ela se caracteriza pelos homens não ouvirem Deus, pelos homens não ouvirem a palavra dEle, não se dobrarem, não temerem a Ele. E o resultado dessa imprudência é a morte, é a destruição, é finalmente a condenação eterna, vindo então os homens a perecer eternamente, é o sofrimento, é a loucura realmente que se manifestará plenamente ali no dia da decepção, no dia em que o Senhor Jesus Cristo vai chamar os homens para a prestação de contas. Aquele grande capítulo 7 de Nosso Senhor Jesus Cristo, em que Nosso Senhor Jesus Cristo faz um alerta aos falsos cristãos, aos falsos religiosos, que colocavam sua fé numa suposta virtude em termos de milagres, porque eles curavam enfermos, porque eles expulsavam demônios, porque eles profetizavam, mas faltava-lhes o verdadeiro arrependimento, faltava-lhes ali se arrepender e se dobrar diante de Deus. Eles desafiavam a Deus. Jesus vai dizer nos últimos dias, Ele vai lhes falar abertamente. Naquele dia vai ser o dia do abertamente, vai ser o dia e da decepção desses que imaginam que honram a Deus, mas na verdade não se arrependem, não se submetem a Ele, são teimosos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vocês nunca foram meus. A imprudência então sempre se manifesta nessa característica de desprezar a Deus e de que finalmente haverá uma decepção, haverá uma decepção terrível, uma surpresa catastrófica, trágica para aqueles que imaginaram que poderiam viver sem Deus, sem se arrependerem, sem se humilharem diante dele. Essa pandemia, meus irmãos, mais uma vez o Senhor Deus está mostrando que Ele é Deus, que Ele está irado com a humanidade, que a humanidade precisa se dobrar diante dele, se arrepender dos seus pecados e se quebrar diante do Senhor. É uma oportunidade, irmãos, que Deus está dando aos homens. Deus está, como diz lá novamente Apocalipse 9, através dessas pragas, dessas mortandades e dessas calamidades. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que isso é o sinal dos tempos no seu sermão escatológico. Deus está chamando os homens à prudência. Deus está chamando os homens ao arrependimento. Deus está chamando os homens ao temor do Senhor. Deus está chamando os homens à sabedoria, a eles se humilharem diante dele, a eles se dobrarem diante dele. Mas Apocalipse 9 vai dizer que eles não ouvirão, eles não ouvem, eles não se dobram, eles não se humilham, eles resistem. Nessa pandemia Deus está mostrando isso, mas infelizmente muitas e muitas pessoas, multidões e multidões vão sair desta pandemia, vão sobreviver pela misericórdia de Deus. A grande maioria da humanidade, pela misericórdia, pela bondade de Deus, vão sobreviver, mas não se arrependerão, não se dobrarão. Mas esta pandemia também tem um chamado àqueles que já são crentes, aqueles que já são de Cristo. Eles também precisam avaliar suas vidas. Primeiro, se realmente estão de fato em Cristo. É preciso sempre fazer essa avaliação por causa da autoilusão. Os que são de Cristo, eles vão mostrar-se que são de Cristo pelo seu quebrantamento, pela sua vida, pelo seu desejo ardente de viver para o Senhor, pelo fruto do Espírito Santo, pelos sinais vitais, como diz 1 João, a fé, o amor a Deus, a obediência à palavra. Eles mostram que eles são de Cristo assim, mas mesmo esses precisam crescer na prudência, crescer no quebrantamento, crescer no temor, crescer na oração, crescer na meditação, crescer na busca à palavra, crescer na piedade. E esta pandemia também está chamando os crentes a crescerem nessa prudência,
a buscarem mais ao Senhor, a orarem mais. Como temos dito já, meus irmãos, a própria ausência do culto, ela é um chamado a todos nós para que nós realmente pensemos como temos negligenciado o culto, como muitas vezes faltamos o culto, e como muitas vezes quando vamos ao culto, vamos relaxadamente, vamos não pensando realmente em tudo que está acontecendo, perdendo, chegando atrasados, ou perdendo, quando estamos lá, as leituras bíblicas, não prestando atenção, cantando algumas vezes ou muitas vezes mecanicamente, deixando de ouvir a palavra com temor, deixando de aproveitar os momentos de oração. Como temos pecado em muitos aspectos, como precisamos crescer, como precisamos quebrantar-nos mais, buscarmos mais o Senhor, na nossa vida, na nossa família, nas nossas relações, como precisamos crescer. Essa pandemia também para nós, meus irmãos, é um chamado à prudência para que o nosso culto, aqueles níveis de culto, o culto pessoal, a vida de culto cresça, a nossa vida devocional cresça, sejamos mais ávidos pela leitura da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, sejamos pessoas que busquem, chamem as suas famílias para adorarem mais, para buscarem mais ao Senhor. Sejamos pessoas, irmãos, que cultuem mais publicamente, aproveitem mais os cultos, o dia do Senhor. Sejamos pessoas que cresçamos mais em obediência. Essa pandemia está nos chamando também ao crescimento na prudência, ao crescimento na piedade, ao crescimento no culto, ao crescimento no temor do Senhor. E eu estou falando isso, irmãos, porque em todos esses textos está exatamente a prudência. No versículo 3 ele diz: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, porque infelizmente a imprudência nos leva a não confiar no Senhor, mas confiar em nós mesmos, a nos estribar nos nossos próprios pensamentos e entendimentos, como diz o outro provérbio. Mas a palavra de Deus diz: seja prudente, confie no Senhor, faça os seus planos de acordo com os seus princípios e diga, como fala Tiago: se Deus quiser, farei, e se eu viver, farei isso, aquilo. Seja prudente. Quando a palavra de Deus diz no capítulo 27, no primeiro versículo: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Também a palavra de Deus está dizendo: seja prudente, não se gabe, não seja soberbo ao ponto de dizer: já está tudo certo, confiando em si, confiando nos seus planos, confiando na sua força. Essa pandemia está dizendo: veja, Deus de repente fechou todos os shoppings, Deus de repente fechou os comércios, Deus de repente mudou todos os planos, Deus de repente matou milhares de pessoas pelas nações mais poderosas da terra. Deus de repente mostrou que só Ele sabe o dia de amanhã. Como devemos ser prudentes, como devemos ser tementes, como devemos olhar o futuro confiando no Senhor, descansando no Senhor e não nos arrogando e não considerando que nós temos o poder em nós mesmos. Quando a palavra de Deus também diz em Provérbios, no capítulo 24, e aqui no versículo 27, prepara de fora a tua obra e prepara no campo, e então edifica a tua casa. Ela está dizendo: veja como você tem procedido. Você tem procedido com sabedoria do Senhor. Você tem organizado a sua vida no equilíbrio e na sabedoria do Senhor. Você tem posto as prioridades corretas. Você tem posto a Ele como o primeiro lugar na sua vida, e as outras coisas conforme a estrutura bíblica, família, igreja, trabalho e assim por diante. Você tem planejado tudo conforme os princípios, os mandamentos, a palavra de Deus, e planejado em ordem, ou você tem vivido uma vida desordenada, bagunçada, imprudente, sem planos ou com planos desordenados, sem a sabedoria de Deus. Coloque tudo no lugar, corrija a sua vida, ponha em ordem a sua família, ponha em ordem a sua vida devocional, ponha em ordem o culto, ponha em ordem o seu trabalho. Homem, mulher, seja prudente. Seja prudente. Que possamos, irmãos, pensar, refletir nesses princípios
que o livro de Provérbios está aqui nos colocando, em resumo: tema ao Senhor, cultue ao Senhor, ouça a palavra do Senhor e cresça nessa prudência, para que você possa glorificar cada vez mais a Deus como servo realmente de Cristo. Se você é um servo de Cristo, cresça. Se você ainda não é, arrependa-se dos seus pecados, olhe para Jesus, creia em Jesus. Não faça como aquelas pessoas de Apocalipse 9 que resistem, mas arrependa-se e creia, seja prudente. E se você já é um cristão, cresça nessa prudência. Conforme o capítulo 16, versículo 3, confie no Senhor e não em si mesmo. Conforme o capítulo 27, versículo 1, confie o seu futuro ao Senhor e não a si mesmo. Conforme o capítulo 27, capítulo 24, versículo 27, organize a sua vida não se estribando em si, mas com a sabedoria do Senhor, e planeje tudo no Senhor. Seja prudente. Essa prudência, meus irmãos, diferente da imprudência, ela honra a Deus, porque ela vem do temor ao Senhor, é para a glória de Deus. Quando nós estamos vivendo em prudência, em primeiro lugar, nós estamos vivendo uma vida de culto, de adoração, de louvor, dedicada a Deus. Tudo nós fazemos no Senhor, com o nosso pensamento centralizado no Senhor, glorificando a Ele, bendizendo a Ele. A nossa vida inteira passa a ser dedicada a Ele. Isso é prudência porque Ele é Deus. Porque estamos vivendo assim de acordo com a realidade. É imprudência viver na loucura, colocando-nos no lugar de Deus ou adorando outras coisas no lugar dele. Isso é loucura, isso é imprudência. Mas quando estamos em prudência, nós estamos fazendo tudo nele. Nós estamos confiando nele, conforme o 16:3. Nós estamos descansando nele quanto ao futuro, esperando nele, conforme o 27:1. E nós estamos planejando a nossa vida de acordo com a sua vontade, em temor a ele e na sua sabedoria, conforme o capítulo 24, verso 27. Em segundo lugar, nós estamos vivendo para o bem nosso e de nossos próximos. É benefício para nós amar ao Senhor, traz frutos de justiça e, na verdade, nós não estamos perdendo nada, nem quando perdemos. Podemos até morrer nessa pandemia, podemos até perder tudo, mas não perdemos nada, porque nós ganhamos o conhecimento de Deus, estamos no seu reino, aquele que crê mesmo que morra viverá. Paulo diz, como sempre lembramos aqui, não é? Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Benefício à própria alma produz aquele que é prudente. Louco é aquele que se afasta do Senhor, odeia a si mesmo, mata a si mesmo, destrói a si mesmo. Mas aquele que ama ao Senhor, na verdade, por causa exatamente da vida dele em honra e glória ao Senhor, que é o que ele busca acima de tudo, ele está achando, ele acha a verdadeira felicidade, que é buscada exatamente, que é encontrado, melhor dizendo, exatamente nesse amor e nesse temor. A verdadeira felicidade, realização, paz, amor, alegria, deleite, sabedoria, justiça, bem, santidade, todos os frutos gloriosos estão nessa vida. Mas a outra vida só há destruição, ódio, raiva, mágoa, injustiça, perversidade, maldade, destruição, morte. Mas em Cristo temos a vida eterna. E em terceiro lugar, quem vive na prudência é uma bênção na vida dos outros. Imagine um homem que confia no Senhor, como ele só faz o bem, porque ele não é orgulhoso, não se estriba no seu próprio pensamento, mas ele é humilde, ele descansa no Senhor e ele expressa essa confiança aos outros. Ele é um exemplo dessa confiança, ele só faz o bem pelo seu próprio exemplo, e quando ele abre a sua boca é só sabedoria, e ele dá esses conselhos aos outros, ele leva os outros à mesma fé. Como esse homem faz bem aos outros, conforme o capítulo 27, versículo 1, porque ele mostra uma confiança e uma paz em Cristo Jesus tão impressionante. Ele é tão sereno e tão tranquilo, que mesmo numa pandemia dessa, as pessoas podem olhar para ele e dizer como essa pessoa é tranquila, como essa pessoa descansa no Senhor, como essa pessoa ela expressa uma confiança diferente, né? Uma confiança inédita, algo que não podemos ver no mundo, que estremece, que teme, que se apavora, porque não tem a confiança no Senhor.
Como ele não se assusta quando seus planos dão errado, porque ele sempre diz, se Deus quiser, e se Deus não quiser, amém. Como ele leva os outros a essa pacificação. Como esse homem beneficia também os outros, homem prudente, porque conforme o capítulo 24, versículo 27, ele é um homem sábio. Ele é um homem prudente nas suas ações, nos seus planos e na sua prática. Ele é um homem que sabe organizar a sua vida, portanto, quando ele é um chefe de família, ou quando ela é uma dona de casa, como ele sabe organizar o seu lar, a sua família, como ele sabe assumir o seu papel de marido, como ela sabe assumir o seu papel de esposa, como os filhos são abençoados por essa relação, como ele sabe tratar a sua esposa, o seu esposo, e como os filhos sabem cuidar dos seus filhos, porque ele vive uma vida organizada, disciplinada, sábia, como ele cuida bem da sua família, como ele é um trabalhador fiel, honesto, organizado. Que bênção é este homem na vida dos outros, que bênção ele é na vida da igreja, como ele é um homem cheio de sabedoria, uma mulher cheia de sabedoria, que ama, que consola, que exorta, que se arrepende quando peca, que confessa os seus pecados aos irmãos, humilde, cheio de amor, de paz, de alegria no Senhor. Como este homem, ele é uma bênção para o mundo, cheio de tristeza, cheio de dor, cheio de imprudência, cheio de desorganizações nos planos, com as prioridades erradas, colocando a sua família antes de Deus, colocando o seu dinheiro antes de Deus, colocando os prazeres antes de Deus. Mas esse homem, ele é luz em meio a todas essas trevas, de maneira que ele manifesta a prudência numa vida em que as prioridades são postas no seu devido lugar. Deus em primeiro lugar, organizando todas as outras coisas num belo edifício bem arrumado, bem organizado, que é a própria vida desse cristão, glorificando e honrando ao Senhor seu Deus e banhando o mundo com essa luz da verdade, do Evangelho, do temor do Senhor, do amor ao Senhor. Como ele é um homem cheio de amor, cheio de prudência, cheio de sabedoria. Oh, irmãos amados, como devemos crescer nisso. E tenho certeza de que esta pandemia, o Senhor está nos chamando a crescermos em todas essas virtudes, em toda essa glória benéfica para os outros. A prudência cristã, o temor do Senhor, o zelo do Senhor nosso Deus. Que possamos crescer nisso, possamos aproveitar esse tempo para crescer em todas essas virtudes espirituais pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor, glorificando a Deus, beneficiando a nós mesmos e ao mundo e a todos que estão em volta de nós. Louvado seja o seu nome cada vez mais em nossas vidas, irmãos amados. E você que não é um crente ainda, mais uma vez eu lhe digo, arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Vamos orar. Abençoa-nos, Senhor, com esta prudência e que possamos crescer nela e possamos, Senhor, nosso Deus, viver de uma tal maneira que o Teu nome seja glorificado, que cresçamos no bem que é te conhecer e te amar e que levemos esse bem a todos que estão em nossa volta para a Tua glória, uma vida de prudência, uma vida de temor do Senhor em Cristo Jesus, no poder do Seu Espírito Santo. Que assim seja para a Tua glória em Cristo. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a leitura da confissão? Eu convido vocês, meus queridos irmãos, a abrirem comigo agora a sua confissão no capítulo 29. Nós vamos ler o 3º e o 4º parágrafo. Por favor, abra comigo aí a sua confissão de fé no capítulo 29, no 3º e 4º parágrafo. Nós vamos ler aqui na página 98, meus irmãos, capítulo 29, o 3º e o 4º parágrafo, sobre o batismo ainda. São os dois últimos parágrafos sobre o batismo. Diz assim a nossa confissão de fé. O elemento exterior a ser usado nesta ordenança é a água, na qual a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 4º parágrafo. Imergir ou mergulhar a pessoa em água é necessário para a apropriada administração desta ordenança. Essa é a nossa fé. Que Deus nos abençoe a crescermos
cada vez mais nessa bendita fé bíblica no Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar ao Senhor, vamos cantar o último hino deste momento e logo em seguida nós vamos então fazer a oração. Tá, alguns avisos e fazermos as orações finais. Cantemos ao Senhor, Cristo, o nome dos nomes. Vamos louvar o Senhor nosso Deus. Amém? Vamos, irmãos, dar alguns avisos agora. Gostaria de lhes aconselhar, irmãos amados, a que vocês estejam orando em relação a esta pandemia, nutrindo o seu coração com as promessas da palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor nos livre desse mal, livre a humanidade, cure os enfermos, dê sabedoria aos médicos, força a eles e a todos que estão na frente de batalha contra esta pandemia. Ilumine os cientistas para que eles achem logo um remédio. Abençoe os nossos governantes do mundo inteiro para que eles tenham sabedoria. Abençoe os governantes do nosso país. Irmãos, vamos orar para que essa briga política terrível no meio de uma pandemia que só prejudica, vamos orar para que nossa nação seja pacificada, que as autoridades se unam, que elas cumpram o seu papel, que o Senhor lhes dê sabedoria para vencerem esta pandemia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E vamos, irmãos, então, encher-nos de paz, de contentamento, de esperança no Senhor. Ele está cuidando de tudo, não nos desesperemos, descansemos nele. E um detalhe, um último conselho: sejamos prudentes, não brinquemos com essa doença, usemos, irmãos, sim, máscaras e toda a proteção, distanciamento social. Vamos cuidar, vamos ouvir as autoridades sanitárias, vamos ouvir as autoridades aqui do Estado sobre as recomendações. Vamos cuidar de nós, dos nossos próximos. Vamos ser pessoas prudentes, tranquilas, em paz no nosso coração, sem desespero, e prudentes. Essas coisas estão juntas. A prudência, ela é pacífica, digamos assim, e a paz que vem de Cristo é prudente, não é imprudente. Então, que nós sigamos isso. Não esqueça de orar pelos seus irmãos, de continuar orando uns pelos outros, tá bom? E qualquer necessidade que vocês tiverem pastoral, seja de conselho, seja de algum auxílio, mesmo material, se algum irmão estiver passando alguma dificuldade, irmãos, contem conosco. Nós somos uma igreja e nós devemos estar unidos nisso. Então, vocês não estão sozinhos, nenhum dos irmãos. Então, apesar da distância, apesar de nós não podermos estar juntos, mas contem conosco para qualquer auxílio pastoral, e que o nosso amor cresça uns pelos outros e seja cada vez mais prático também. Contem com a congregação, vocês da amada congregação, contem conosco, o nosso apoio. Irmãos,
Eu gostaria então de dar-lhes esses avisos. Se vocês tiverem pedido de oração, coloquem no grupo. Estejam em oração também por mim. Preciso muito das suas orações. E por todos os pastores, por todas as igrejas, irmãos, nesses dias difíceis, para que nós possamos glorificar cada vez mais o santíssimo nome do nosso Deus. Que o Senhor seja conosco. Vamos agora orar, encerrando e agradecendo ao Senhor, entregando ao Senhor as nossas lutas e dando graças, enfim, a Ele, pedindo a bênção sobre esta semana que está começando. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por podermos cultuar o Teu nome mais uma vez. Abençoa cada um dos Teus servos, das Tuas servas, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Cura os enfermos. Consola e dá força, graça e sabedoria aos que estão com pessoas doentes na família. Cuida, meu Deus, daqueles irmãos e amigos que estão com outros problemas. Dá-lhes todos fé, esperança, sabedoria e que isso seja para o bem de todos. Para a Tua glória, nós pedimos, intervém, Senhor. Senhor, salva a nossa família, transforma o nosso lar, penetra no coração de cada um dos familiares nossos e traz-os para o Teu reino, arrependimento e a fé, e restaura as famílias, os papéis, abençoa os novos casais, as novas famílias, Senhor. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, também a nossa igreja, todas as igrejas, nos firmando cada vez mais, sendo o nosso pastor, e que possamos cumprir o nosso papel, que é ser coluna e baluarte da verdade nesse mundo de trevas, Senhor. Abençoa as nações com o Evangelho, que nesses dias de pandemia seja também uma oportunidade ao arrependimento e à fé de muitos, e que a palavra seja pregada e se espalhe pelo mundo todo. Abençoa, Senhor Deus, as autoridades, para que eles tenham entendimento e sabedoria para procederem nesta pandemia e salvem as suas nações, ajam de maneira prudente para que muitos sejam salvos dessa pandemia. Guarda-nos, especialmente aqui no Brasil, e acaba, Senhor, essa guerra política, essa polarização política em meio a essa crise. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abençoa o nosso país, Senhor, nosso Deus, e dá sabedoria aos cristãos para reagirem prudentemente. Abençoa, Senhor, nosso Deus, a cada vida, a cada irmão, a cada irmã dos amados da congregação. Fortaleça-os, guarda-os na palavra, guarda suas famílias e também todos os amigos das outras igrejas, pessoas que estiverem nos ouvindo, que não sejam de nenhuma igreja ainda. Abençoa todos. Abençoa, Senhor, e que o Teu nome santo seja glorificado cada vez mais em nossas vidas. Muito obrigado, porque tivemos a oportunidade maravilhosa de Te adorar, de Te bendizer, de cultuar o Teu nome. Fica conosco, Senhor. Dá-nos uma boa noite, dá-nos uma boa semana, nos guarda do mal, nos guarda desse vírus, de acidentes também, de homens maus, e que possamos viver piedosamente, ser sal e luz em todo o nosso trabalho, serviço, obra, em casa e fora de casa, aqueles que tiverem que sair, e que o Senhor seja honrado nas nossas vidas, possamos Te conhecer e Te amar cada vez mais. Em Jesus nós oramos e nós agradecemos. Muito obrigado por tudo. Louvado seja o Senhor cada vez mais, hoje e sempre, em Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus lhes abençoe e lhes dê uma excelente noite, excelente descanso, uma abençoada semana. E até logo na graça do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com cada um dos meus irmãos, hoje e sempre. Lembrando sempre, acompanhe os estudos na semana, reflexões e provérbios, os diálogos pastorais, e que o Senhor seja conosco. Até, meus irmãos.